Jornal bom é assim, com a autoestima lá em cima. Vamos começar a falar do caso do Lulinha. A Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, o envio para a primeira instância do inquérito contra o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. O primogênito do presidente da República é investigado por tráfico de influência em órgãos do governo federal. Foram abertos 3 inquéritos contra o empresário, todos na esfera do Supremo Tribunal Federal. 2 deles estão sob relatoria de André Mendonça e um é conduzido pelo magistrado Flávio Dino. A manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, está em sigilo. Foi enviada logo após o Mendonça autorizar a abertura de uma dessas investigações, mas nós aqui da CNN Brasil tivemos acesso a ela. Goné sustenta Mendonça, no parecer, que não há no inquérito nenhum investigado com foro por prerrogativa de função, ou seja, que precisa tramitar no Supremo Tribunal Federal. Então não haveria justificativa para permanecer na Suprema Corte. Lembrando que o STF tem atribuição de processar presidentes, deputados e senadores, ministros de Estado, ministros do próprio tribunal e o Procurador-Geral da República. O ministro André Mendonça ainda não analisou o pedido feito pelo Procurador-Geral, se espera que analise nos próximos dias. Jonas Maia, que todo dia traz novidade desse caso, aliás, parabéns pelo trabalho, a gente cumprimenta. Pelo nosso, seu também, todo mundo aqui. Para, seu bobo, e paga um vinho antes. Oi, Jonas Maia, vamos falar um pouquinho dessa possibilidade? Se for para a primeira instância, ali é uma roleta russa. Pode ser um juiz com uma postura um pouco mais conservadora, que seja um pouco mais direto, e pode ter um juiz que tem uma postura mais progressista, garantista, que não leva adiante os casos. A gente sabe que com o André Mendonça há muitas reclamações do Ministério da Justiça, porque o ministro André Mendonça tem sido muito duro. Até entrou em choque com a Polícia Federal, quando a Polícia Federal mudou ali a condução dos inquéritos do INSS. Agora é esperar para ver se realmente ele vai cumprir com esse pedido de Paulo Goné Branco. Eu acredito que dificilmente ele cumpra. É isso, Uribe. Ótima tarde para você. Para quem está acompanhando a gente, tem um ponto específico também sobre essa possibilidade, já que a PGR pediu ao ministro André Mendonça, de que, caso esse processo, não só um, né, são 2 inquéritos que estão com o ministro André Mendonça, se esses 2 possam passar para a primeira instância, que é o Tribunal Regional Federal aqui do DF, ou outro tribunal também que tem essa possibilidade, foi apurado na Polícia Federal o que pode mudar na investigação. Além da tramitação do processo, pode ter impacto na investigação, na condução dos inquéritos envolvendo Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. Por exemplo, o principal ponto que pode ser alterado é quem vai conduzir a investigação. Qual que é a equipe que vai ter o poder de investigar, de ter a quebra de sigilo, analisar o conteúdo do celular e também de ter até colher o depoimento dos investigados. Atualmente, o caso, não só esse do suposto tráfico de influência, mas também do caso Master e também do caso das fraudes do INSS, aposentadorias e contra-cheques e pensões de contra-cheques, com o ministro André Mendonça, todos estão em uma única coordenação, que é a SINC, tecla SAP. O que é a SINC? Coordenação de inquéritos que tramitam nos tribunais superiores. Então, se sair do Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal superior, e for para uma instância inferior, em tese, a mudança também ocorre dentro da Polícia Federal, saindo dessa coordenação que toca os inquéritos tratados como inquéritos especiais que tramitam nos tribunais superiores, e aí pode ir para uma outra coordenação, uma outra diretoria, até mesmo pode ir para a Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, saindo aqui da sede, aquele prédio espelhado que a gente costuma colocar aqui em tela. Então isso pode impactar bastante. Além disso, Uribe, fui ali conversar com alguns delegados, o que eles avaliam internamente? Tem que se manter no Supremo Tribunal Federal? Tem que descer para a instância inferior? Um dos delegados me disse o seguinte: realmente, o correto é descer para a primeira instância, porque não tem conexão com os descontos associativos da operação sem desconto e também os fatos merecem ser investigados. E aí fui questionar, a PF defende essa mudança de Supremo Tribunal Federal para um outro local? O que ele respondeu foi o seguinte: um outro delegado que conduz essas investigações. Nós não pedimos isso, apenas encaminhamos para a apreciação do ministro, mas a lei diz isso, o correto é a aplicação da lei. Então fica meio
por dentro ali, que eles avaliam que é melhor que saia de fato do Supremo Tribunal Federal, mas eles não pediram, deixaram para avaliação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos saber, né? A defesa do Lulinha tem defendido muito isso. Desde o começo. Porque acha que André Mendonça, na visão dos advogados, tem pesado a mão, o que há muitas discordâncias daqueles que investigam esse caso e acham que o André Mendonça tem agido da maneira correta. Mas que há sim uma tentativa de mandar para as instâncias inferiores, tem. Mas é o que a gente disse, é uma roleta russa. Você pode pegar um juiz que seja um pouco mais parcimonioso ou um juiz que seja um pouco mais direto, com o pulso firme, até mais firme do que o André Mendonça. Então é preciso ponderar também as causas e consequências desse processo. Fica aqui comigo, Eli Jonas. A gente vai incluir a Clarissa Oliveira nessa conversa, porque o presidente Lula, pelo que você apurou, né, Clarissa? Ele defendeu que o Lulinha retorne ao Brasil para prestar depoimento à Polícia Federal. Faz parte daquela estratégia desenhada pelo Palácio do Planalto de transparência pública, de que Lulinha explique tudo, até para não contaminar a campanha eleitoral do pai. Tanto é que ontem nós tivemos um encontro do advogado de Lulinha e Marcola com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para Eli Jonas, que eu já vi mais cedo lá no Live CNN, para todo mundo que está aqui com a gente no Bastidores. Uribe, mais do que tratar isso como uma estratégia de transparência, o que está sendo defendido internamente é um plano para afastar qualquer tipo de especulação que possa alimentar na oposição, entre adversários do presidente Lula, a ideia de que Lulinha estaria ali já ensaiando algum tipo de fuga. Todo o desenho que está sendo feito nos bastidores do Planalto neste momento a respeito do caso Lulinha vai nessa direção. Eu tive informação vinda direto de interlocutores do presidente Lula que apontam que essa é uma colocação feita por ele próprio, ou seja, o próprio Lula recomendou, orientou ali que Lulinha venha ao Brasil para prestar depoimento a respeito das denúncias aí de envolvimento com a lobista Roberta Luxinger e também com o careca do INSS, no âmbito aí dessa suspeita de tráfico de influência que paira sobre o filho do presidente da República. Tem ali nos bastidores muita preocupação com o uso desse caso como munição político-eleitoral e que isso afete naturalmente a campanha do presidente Lula. Em tese, como Lulinha mora fora do Brasil, né, Uribe, a gente teria ali a possibilidade de ele prestar depoimento talvez por escrito, fazê-lo por videoconferência, seriam formas de até, do ponto de vista de exposição pública, ele se blindar um pouco. Mas, para o presidente Lula, isso poderia acabar jogando contra, principalmente porque daria ali para os adversários de Lula o argumento de que o filho dele estaria fugindo da justiça. Então, a ideia é esvaziar qualquer tipo de especulação que venha nessa linha, ou seja, olhando para o jogo eleitoral. Uma curiosidade que aconteceu nos últimos meses, para a gente entender um pouco como que está se dando esse posicionamento de Lulinha, o filho do presidente, de fato, tem, por meio dos seus advogados, colocado à disposição das autoridades brasileiras desde o começo dessa história. A gente deu mais de uma vez o advogado dele, Marco Aurélio Carvalho, afirmando publicamente, olha, se a Polícia Federal quiser ouvi-lo, ele está à disposição, ele vai prestar todos os esclarecimentos. Mas Lulinha, desde então, tem permanecido em Madrid. Olha só essa história. Por exemplo, uma fonte minha me relatou que a mulher dele e os filhos, agora, no período de férias, em julho, vieram para o Brasil para visitar a família. Nada fora da dinâmica normal de uma família que mora fora do Brasil. Mas Lulinha optou por ficar em Madrid, dentro desse plano de se blindar, se proteger um pouco da exposição pública provocada por esse caso. Mas, existindo ali então a intimação da Polícia Federal para que ele preste depoimento, a tendência é que ele venha mesmo para o Brasil e tente fazê-lo de maneira mais transparente, mais objetiva possível. Vamos ver se isso vai mesmo se confirmar. O Planalto que defendeu, ele poderia dar uma entrevista à imprensa, dando esclarecimentos a respeito desse caso. Isso ajudaria a desvinculá-lo do pai, mas a defesa ainda está um pouco resistente a esse ponto. Acha melhor ele falar num lugar um pouco mais controlado, que seria para a Polícia Federal. Então vamos observar exatamente o que vai acontecer. A gente vai trazer daqui a pouquinho informação de que a Polícia Federal pretende sim ouvi-lo, mas ainda não marcou esse depoimento. É um inquérito que não vai ser encerrado antes do processo eleitoral, deve ficar apenas para o final do ano,
talvez até 2027, a conclusão dessa investigação, porque ela começou agora também. Obrigado, Clarissa, pelas informações. Eu vou chamar o Pedro Moreira, porque a gente vai olhar para a reunião de ontem. O presidente Lula, ele se reuniu com o Marco Aurélio de Carvalho, advogado de Lulinha e de Marcola. O encontro acontece no momento que a Polícia Federal investiga Lulinha por suspeita de corrupção e tráfico de influência. Pedro Moreira, traz as informações para a gente. Foi à noite o encontro. Eu cheguei a falar com ele um pouco antes e um pouco depois. Conta para a gente como foi essa conversa. Durou bastante tempo? Oi, Uribe, boa tarde para você, para Clarissa, para o Eli Jonas, para quem acompanha a gente, ótima quinta a todos. Olha, foi realmente no finalzinho da tarde ali, início da noite, foi no Palácio da Alvorada, portanto a residência oficial da Presidência da República, e de acordo com quem estava presente, participaram outras lideranças do PT em São Paulo, já que Marco Aurélio de Carvalho, também, além de advogado de Fábio Luiz Lula da Silva, ele é o atual coordenador da campanha pela reeleição do presidente Lula no estado de São Paulo. Ele que é um advogado que participa daquele grupo Prerrogativas, que reúne advogados progressistas, com pautas mais de esquerda, e foi nesse contexto de coordenador de campanha que o advogado nos informou ter participado desse encontro no Palácio da Alvorada. Inclusive, por causa dessa reunião, o presidente Lula acabou não cumprindo um dos itens da agenda dele que estava prevista para ontem. Ele que participaria das posses dos novos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, acabou deixando o vice-presidente Geraldo Alckmin para representá-lo lá naquela cerimônia, que teve a participação, inclusive, de outros presidentes de poderes, Ministro Edson Fachin estava lá, do STF, e também os presidentes do Congresso Nacional. A gente conversou, pediu esclarecimentos do advogado depois desse encontro no Palácio da Alvorada, e o que o Marco Aurélio de Carvalho nos disse, Uribe, foi isso, de que a reunião foi para tratar da campanha e que ele não conversa geralmente com o presidente Lula sobre a defesa que faz de Fábio Luiz, do filho mais velho do presidente, até por uma obrigação de sigilo profissional, mas que eles conversaram lateralmente sobre o caso envolvendo o Lulinha, que ele ouviu do presidente Lula mais uma vez que o filho dele precisa prestar esclarecimentos, porque não está acima da lei, precisa esclarecer os fatos, mas que também não fala sobre isso, não entra em detalhes com o advogado sobre a defesa do próprio filho. O que o advogado, mais uma vez, fez foi reclamar, como tem feito, do que ele chama de vazamentos seletivos por parte da Polícia Federal, acusou alguns agentes da PF de estar fazendo uso político da situação e disse que quando o presidente Lula disse a ele que o filho não está acima da lei, que no entendimento dele o filho também não pode estar abaixo da lei, sendo vítima desses vazamentos, na opinião dele, indevidos. Ele disse que Fábio Luiz Lula da Silva já se colocou à disposição das autoridades, vem negando qualquer irregularidade, já inclusive tinha oferecido para as autoridades investigatórias os próprios sigilos bancário e fiscal, mas a gente lembra que o próprio ministro André Mendonça, relator de 2 dos 3 inquéritos contra Fábio Luiz no Supremo, já tinha também autorizado, atendido a um pedido da PF pela quebra desses sigilos. Então, a reunião aconteceu, Uribe, mas o que quem estava presente afirma é que ela foi majoritariamente para tratar da coordenação da campanha pela reeleição do presidente Lula no estado de São Paulo. Uribe. Obrigado, Pedro, pelas informações. Eu vou falar um pouquinho mais com a ajuda do nosso Eli Jonas Maia, que também tem apurado bastante sobre esse assunto. A Polícia Federal ela ainda avalia se haverá mesmo necessidade de marcar depoimentos tanto do empresário Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, como do ex-assessor presidencial Marco Antônio Ribeiro Marcola. A tendência é de que eles deponham de fato. Eli Jonas Maia já trouxe essa informação, mas eles ainda estão um pouco resistentes em confirmar realmente se haverá esses depoimentos. Os agentes da investigação têm se debruçado neste momento sobre as provas obtidas no celular da empresária e lobista Roberta Luxinger. E ali tomarão uma decisão apenas na conclusão da perícia técnica. Pela velocidade da apuração, me disseram hoje de manhã agentes da investigação, a probabilidade de que eventuais depoimentos fiquem somente para o final do ano é muito maior, porque você tem um desenvolvimento dessa investigação, chega no final do ano, na fase final, depois de todas as provas colhidas, para que se ouça os envolvidos, para que eles deem a sua versão e aí sim você tem uma conclusão do processo.
O primogênito do presidente Lula já acenou, como trouxe a Clarice Oliveira, disponibilidade de retornar ao Brasil para depor. A defesa de Marcola também sinalizou a abertura dele para esclarecer as informações. A Polícia Federal apura a atuação da empresária e lobista com Lulinha e Marcola para abrir portas no governo federal ao Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Uma das suspeitas da Polícia Federal é que o grupo pode ter articulado a compra de medicamentos à base de cannabis sem a realização de licitação. Em uma das frentes de apuração, a corporação encontrou uma conversa em que Marco Aurélio recebe de Luxinger um modelo de um contrato dessa natureza com o Ministério da Saúde. A Polícia Federal também encontrou, como trouxe ontem o Elijonas Maia, uma mensagem que aponta que Luxinger comprou joias de diamante para Marcola, avaliadas em R$ 9.000. Esse é o objeto de um dos 3 inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal, que tem Lulinha como um dos alvos e que apura os crimes de corrupção e tráfico de influência. O possível envolvimento do filho do presidente, por sua vez, surgiu após a revelação de uma viagem a Portugal que Lulinha fez ao lado de Antunes, o careca do INSS, e que teria sido custeada pelo lobista. O filho do petista justificou que a viagem serviu para avaliar negócios na área da cannabis medicinal. Elijonas Maia, nós temos também a Corregedoria do Ministério da Justiça. Ela abriu ali uma investigação sobre o vazamento dessas mensagens que citam o Lulinha e também a Roberta Luxinger. Conta pra gente os detalhes dessa apuração e de que forma isso pode contribuir com as investigações do Supremo Tribunal Federal ou até mesmo atrapalhar. Uribe, ontem nesse encontro que o Marco Aurélio Carvalho, advogado do Lulinha, teve com o presidente Lula, ele até reclamou mais uma vez desses vazamentos que na avaliação dele estão sendo criminosos. E pediu na semana anterior um encontro com o ministro da Justiça, o ministro Wellington Lima César e Silva, e nesse encontro também, segundo os interlocutores dessa reunião, reclamou também e pediu alguma apuração, alguma ação do Ministério da Justiça em relação a esse caso. Mas antes disso mesmo, o próprio Ministério da Justiça já estava com uma apuração aberta a pedido do Supremo Tribunal Federal. Na decisão do ministro Flávio Dino, que autorizou um terceiro inquérito contra o Lulinha, filho mais velho do presidente, o ministro Flávio Dino também já tinha determinado uma apuração sobre vazamento de informações. Então, a Corregedoria do Ministério da Justiça abriu uma apuração interna e o ministro da Justiça despachou também ofícios na semana passada e ofícios nesta semana, a pedido da defesa do Lulinha, para a Corregedoria também da Polícia Federal. Então, são apurações paralelas entre a Polícia Federal e o Ministério da Justiça na Corregedoria para saber alguma responsabilização sobre vazamentos de informações sigilosas e decisões e conteúdo que ainda estão ali sob sigilo em posse da Polícia Federal e também ali do Supremo Tribunal Federal, no gabinete do ministro André Mendonça. Mas há um ponto também a ser destacado, é que houve esse pedido, houve essa procura da defesa do Lulinha, tanto ao Ministério da Justiça quanto também ao presidente Lula ontem, nesse encontro lá no Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República, demonstrando aí uma procura para que não haja mais alguma ação em relação ao filho do presidente. E o próprio ministro da Justiça falou para algumas pessoas ali que é um procedimento de praxe, um procedimento padrão, enviar esses ofícios para a Polícia Federal para que tenha até uma interlocução e ter uma proximidade em relação ao conteúdo, não à informação sigilosa, mas sim ao trâmite, está tudo correto, para que haja possivelmente, eventualmente, se comprovar alguma responsabilidade de vazamento interno, aí sim encontrar quem cometeu isso e punir. Mas, Uribe, há um outro ponto também que a gente está destacando, é que o ministro da Justiça está procurando também o próprio Supremo Tribunal Federal para ter um diálogo aberto. Na terça-feira ele conversou com o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo. O próprio diretor-geral também, André Rodrigues, da Polícia Federal, conversou na segunda-feira com o ministro Edson Fachin para não ter
escalar a crise que estava com o gabinete do ministro André Mendonça. Então são esses os pontos, o passo a passo que está acontecendo em relação a todas essas negociações, e a apuração do Ministério da Justiça está aí continuando ali na Corregedoria.